Você já ouviu falar de alguém tão rico que mesmo um século depois seu nome ainda é sinônimo de fortuna imensurável? John D. Rockefeller foi mais do que o homem mais rico de sua época. Ele inaugurou uma era de excessos, inovações e polêmicas que definiram o capitalismo como conhecemos hoje. Nesse vídeo vamos desvendar o mito e a realidade por trás do primeiro bilionário do mundo. Eu sou a Isis Franco e seja muito bem-vinda ao VP Capital. John D. Rockefeller nasceu em 1839 em Richford, Nova York, uma cidadezinha que na época tinha mais vacas do que sonhos. A família Rockefeller estava longe de ser rica e o pai de John, William, era um tanto peculiar. Conhecido como Big Bill, ele tinha uma veia empreendedora meio duvidosa, se é que você me entende. Big Bill vendia elixirs milagrosos e desaparecia de tempos em tempos, deixando a família à própria sorte. Em outras palavras, ele era conhecido como um charlatão que ganhava a vida aplicando pequenos golpes. Absurdamente, acredite você ou não, na biografia do magnata é narrado que o seu pai costumava se gabar de enganar os próprios filhos. Segundo o relato, ele dizia que assim as crianças ficariam mais afiadas, ou espertas, vamos dizer assim. A mãe de John, Eliza, era o oposto, religiosa, disciplinada e a verdadeira coluna da família. Foi ela quem ensinou os filhos valores como trabalho duro, economia e, claro, que depender de Big Bill não era uma opção viável. John, como um bom filho mais velho, levou esses ensinamentos a sério. Desde cedo, ele mostrava talento com números e uma habilidade peculiar para guardar dinheiro. Enquanto outras crianças gastavam suas moedas com doces ou aventuras, John as investia, ou melhor dizendo, as acumulava como se fossem um precioso tesouro. Mesmo com a vida modesta, Rockefeller teve uma educação sólida para os padrões da época. Ele frequentou uma escola secundária comum e mais tarde um curso comercial, onde aprendeu princípios básicos de contabilidade e escrita mercantil. Essa formação foi crucial para o seu início no mundo dos negócios, porque ele se destacava por ser metódico e disciplinado. Aos 16 anos, Rockefeller conseguiu seu primeiro emprego como assistente e contador em uma empresa que vendia grãos. Ele ganhava apenas 50 centavos de dólar por dia, mas com sua típica seriedade anotava cada centavo que entrava e saía em um caderninho. Além do mais, ele tinha um talento raro. Era um excelente debatedor e conseguia se expressar com precisão, características que impressionavam quem o conhecia. Seus conterrâneos o descreviam como reservado, sério, religioso e metódico, com uma habilidade incomum de manter a calma sob pressão. Aos 19 anos, com um pequeno capital de 4 mil dólares, parte economizada e parte emprestada, Rockefeller fundou sua primeira empresa, uma representação de produtos agrícolas. O momento não podia ser mais oportuno. A Guerra Civil Americana estava em pleno curso e a demanda por alimentos e suprimentos explodiu. A empresa começou a lucrar rapidamente e John provou que tinha faro para os negócios, sabendo como aproveitar as oportunidades que a economia caótica da guerra proporcionava. No entanto, quando a guerra terminou, as oportunidades no setor agrícola começaram a se esgotar. E foi nesse momento que Rockefeller começou a olhar para outro mercado em ascensão, o petróleo. Com a calma de quem calculava cada movimento, ele enxergou no ouro negro o futuro. Um futuro que o colocaria no topo do mundo financeiro. Essa fase inicial da vida de John D. Rockefeller é a perfeita introdução para entender como ele se tornou um ícone. Desde cedo ele já provava que, mesmo vindo de um ambiente humilde e hostil, é possível traçar uma rota para o sucesso. E ele estava apenas começando. Com a juventude cheia de números nos caderninhos e olhos para os negócios, Rockefeller logo percebeu que o futuro não estava em vender grãos, mas em algo muito mais promissor e escorregadio: o petróleo. Nos anos 1860, o ouro negro estava começando a fazer barulho, ou melhor, a manchar tudo por onde passava. A descoberta de reservas nos Estados Unidos abriu caminho para uma verdadeira corrida, e John viu ali uma oportunidade brilhando como uma poça de óleo ao sol. Em 1863, Rockefeller e alguns parceiros entraram na indústria de refino de petróleo, fundando a Andrews, Clark Co. Rockefeller, é claro, não era apenas mais um sócio, ele era o sócio.
Enquanto todos corriam feito loucos para extrair o petróleo, ele percebeu que o verdadeiro negócio estava em refiná-lo. Afinal, o óleo bruto não servia para muita coisa. O refinado, por outro lado, iluminava as casas da América com querosene. A visão estratégica de Rockefeller era algo que colocaria qualquer jogador de xadrez no chinelo. Ele entendia que, para ser realmente poderoso, precisava controlar tudo, desde a extração até o transporte. Então começou a negociar contratos mirabolantes com ferrovias, garantindo preços mais baixos para transportar seus produtos. Os concorrentes, esses pagavam uma fortuna e ainda ficavam irritados com as condições que Rockefeller conseguia. Ele era o rei da barganha e um pouco da trapaça, se formos honestos. Em 1870, John fundou a Standard Oil, uma empresa que não era apenas padrão no nome, mas na forma como começou a padronizar o mercado. Ele não queria só participar do jogo, queria ser o dono do tabuleiro, do manual de regras e até dos dados. Comprando refinarias menores, estabelecendo preços impossíveis de competir e reinvestindo constantemente no negócio, ele foi eliminando a concorrência. Alguns diziam que era brilhantismo, outros que era pura maldade empresarial. A verdade? Provavelmente um pouco dos dois. Enquanto os rivais tentavam acompanhar sua genialidade, Rockefeller já estava anos-luz à frente. Ele tinha uma habilidade quase sobrenatural de identificar fraquezas no mercado e usá-las a seu favor. Como resultado, a Standard Oil rapidamente se tornou a maior refinadora de petróleo do mundo, e John, o nome mais temido no setor. Era como se ele tivesse uma varinha mágica empresarial, mas o truque era pura estratégia. Assim, a Standard Oil não só dominou o mercado, como também redefiniu o que significava ser uma grande corporação. Rockefeller não estava construindo apenas uma empresa, ele estava montando um império. Claro, nem todo mundo ficou feliz com isso, mas a essa altura o mundo já começava a perceber que, gostasse ou não, ele havia chegado para ficar. E na mente de Rockefeller, essa era apenas a primeira fase de um plano muito maior. Quando John D. Rockefeller atingiu o auge da sua carreira, ele não era apenas rico, ele era absurdamente rico. Para ser mais precisa, em 1916, John D. Rockefeller se tornou o primeiro bilionário documentado do mundo, aos 77 anos de idade. Em uma época em que até mesmo uma conta bancária razoável era sinal de status, Rockefeller acumulava uma fortuna que ninguém jamais havia sonhado. Com sua Standard Oil controlando cerca de 90% do mercado de petróleo nos Estados Unidos, ele não era apenas um empresário de sucesso, ele era o sistema. O dinheiro fluía para ele como petróleo jorrando de um poço recém-descoberto. E as cifras eram tão grandes que começavam a ultrapassar o entendimento da época. Em meados dos anos 1880, estima-se que sua fortuna pessoal equivalia a cerca de 1,5% do PIB dos Estados Unidos, simplesmente o país mais rico do mundo. Mas o mais impressionante em si não era apenas o dinheiro, e sim como ele gerenciava tudo com uma precisão quase assustadora. Rockefeller tinha uma abordagem quase científica para sua riqueza. Investia e reinvestia e diversificava de uma maneira que parecia antecipar os movimentos do mercado antes mesmo que o mercado soubesse o que estava fazendo. Ele não se contentava em ser rico, ele queria ser inevitável. A Standard Oil era o motor que alimentava sua fortuna, e John a administrava como um maestro conduzindo uma sinfonia. Ele organizou a empresa de maneira que cada parte funcionasse em perfeita harmonia, desde o refino até o transporte, passando pela distribuição e até pelas embalagens, nada escapava ao seu controle. Ele não deixava as pontas soltas, e sua obsessão por eficiência fazia a Standard Oil parecer uma máquina perfeita. Para os críticos, no entanto, essa máquina era um rolo compressor, esmagando a concorrência sem dó. E de fato, Rockefeller não era conhecido por sua generosidade nos negócios. Ele comprava concorrentes sem pestanejar, oferecia preços irrecusáveis, às vezes mais altos do que o custo real, só para garantir o controle. E se alguém ousasse resistir, ele esperava pacientemente até o oponente quebrar. A sensação do mercado era que contra ele não havia jogo. Se Rockefeller batesse a sua porta, querendo comprar seu negócio, você basicamente não tinha opção. Ou vendia diretamente para ele, ou aguardava para ver presencialmente ele comprar sua empresa após a falência em um leilão. Seus métodos não passaram despercebidos.
Rockefeller rapidamente se tornou alvo de críticas e sua Standard Oil foi apelidada de o Grande Monopólio. Cartunistas da época o desenhavam como um polvo gigante, com tentáculos envolvendo cada aspecto da economia americana, e embora fosse uma metáfora, não estava muito longe da realidade. O poder de Rockefeller era tão grande que ele podia influenciar mercados inteiros com uma única decisão. Mas não se engane pensando que ele era apenas um vilão do capitalismo. Rockefeller acreditava sinceramente que seu monopólio era bom para o país. Ele argumentava que, ao controlar o mercado, conseguia oferecer preços mais baixos e produtos melhores para os consumidores. Era a lógica de vou dominar tudo, mas pelo bem de todos. Claro que quem estava do outro lado da mesa nem sempre via a coisa dessa forma. Apesar das críticas, o auge de Rockefeller foi um período de inovações incríveis. Ele não apenas transformou a indústria do petróleo, mas também ajudou a estabelecer práticas empresariais que seriam copiadas por gerações. Ele entendia como ninguém o valor de reinvestir lucros em pesquisa, desenvolvimento e expansão. E por mais que suas táticas fossem controversas, ninguém podia negar que ele sabia exatamente o que estava fazendo. Com sua fortuna, Rockefeller começou a viver um estilo de vida que parecia ter saído de um conto de fadas capitalista. Ele comprou mansões, construiu propriedades luxuosas e ainda assim continuava sendo incrivelmente metódico com seus gastos. Dizem que ele anotava todas as despesas, mesmo depois de se tornar bilionário, como fazia em seus dias de iniciante. Para ele, o dinheiro não era apenas um meio para viver bem, mas um símbolo de disciplina e controle absoluto. Mas como todo grande império, o de Rockefeller também estava começando a atrair uma atenção indesejada. Enquanto ele consolidava sua posição no topo do mundo, outros começavam a questionar até onde ia o limite do seu poder. Rockefeller estava no ápice, mas como sabemos, o alto do monte é um lugar que sempre atrai olhares, e nem todos são amigáveis. Quando você acumula tanto poder e dinheiro quanto John D. Rockefeller, inevitavelmente atrai dois tipos de pessoas: os admiradores que querem aprender com o mestre do capitalismo e os críticos que querem derrubá-lo. E no caso de Rockefeller, o segundo grupo começou a crescer rapidamente. Durante o auge de sua fortuna, o público e o governo começaram a se perguntar: será que é saudável para uma pessoa ou uma empresa ter tanto controle assim? A resposta foi um sonoro não. Mas até chegarem a essa conclusão, muitas batalhas foram travadas. O principal motivo das críticas era simples: o monopólio da Standard Oil estava sufocando a concorrência. Imagina tentar abrir uma padaria em uma cidade onde um único padeiro controla todos os fornos, ingredientes e entregadores. Agora multiplica isso por 1 milhão e você tem uma ideia do que a Standard Oil fazia com as pequenas refinarias de petróleo. As táticas de Rockefeller eram brilhantes, mas longe de serem consideradas éticas. Ele fazia acordos secretos com as ferrovias, conseguindo descontos absurdos para transportar seus produtos. Enquanto isso, os concorrentes pagavam preços inflacionados ou simplesmente não conseguiam espaço nos trens. Era como se ele tivesse uma senha VIP para o sistema de transporte, enquanto todo mundo ficava na fila comum. E não para por aí. Ele também espionava concorrentes, forçava a venda de empresas menores e manipulava preços para eliminar qualquer ameaça ao seu império. Claro, não demorou muito para essas práticas começarem a levantar suspeitas. E manchetes. Jornais passaram a publicar histórias sobre os métodos sombrios da Standard Oil e Rockefeller começou a ser retratado como um vilão. Ele, que sempre manteve uma vida relativamente reservada, se viu no centro de uma tempestade midiática. E não era apenas a imprensa. Políticos começaram a prestar atenção no gigante do petróleo. O público, cansado de sentir que todo o sistema estava sendo manipulado por uma única entidade, começou a exigir mudanças. Foi aí que surgiu uma das figuras mais importantes nessa história: Ida Tarbell. Jornalista e uma das primeiras mulheres a se destacar no jornalismo investigativo. Tarbell mergulhou de cabeça na história da Standard Oil. Seu pai, aliás, tinha sido um dos pequenos empresários esmagados pelo monopólio de Rockefeller, o que só aumentava sua motivação. Ela publicou uma série de reportagens que desvendavam as práticas da empresa, revelando os bastidores de como Rockefeller havia construído seu império. As reportagens de Ida não apenas jogaram luz sobre os métodos duvidosos da Standard Oil, mas também galvanizaram a opinião pública.
Pessoas que antes viam Rockefeller como um gênio começaram a enxergá-lo como um tirano corporativo. De repente, ele deixou de ser um modelo de sucesso para se tornar o símbolo de tudo que havia de errado com o capitalismo desregulado. Com a pressão popular aumentando, o governo finalmente entrou em cena. A famosa Lei Antitrust Sherman, aprovada em 1890, foi a arma legal usada para enfrentar o monopólio da Standard Oil. Após anos de investigações e batalhas nos tribunais, a Suprema Corte decidiu, em 1911, que a Standard Oil deveria ser desmembrada. Foi uma vitória histórica contra o que muitos consideravam uma corporação desenfreada. Mas calma, não ache que isso significou o fim da fortuna de Rockefeller. Muito pelo contrário. Quando a Standard Oil foi dividida em 34 empresas menores, cada uma delas acabou crescendo e se tornando... Foi mal, tava numa reunião. Tá tipo... Reunião, filha da puta, vem bebendo, velho. Arrombado do caralho. Nem traz pra gente. Olha, eu cheguei Nem na oferece. faculdade atrasada. Ai, neném! Nem oferece. E aí, velho. Peço desculpa aos nossos inscritos. Foi uma reunião muito importante. Mas voltei. Gente, tava no pagode. Meu Deus, gente. Quando a Standard Oil foi dividida em 34 empresas menores, cada uma delas acabou crescendo e se tornando incrivelmente lucrativa por conta própria. Algumas dessas empresas ainda existem hoje, como a ExxonMobil e a Chevron. Rockefeller, que possuía ações em todas elas, viu sua fortuna se multiplicar ainda mais. Sim, ele perdeu o monopólio, mas ganhou uma carteira de investimentos que fazia qualquer outro bilionário parecer amador. Ainda assim, o preço do poder foi alto. Rockefeller passou o resto da vida carregando o estigma de barão ladrão, um termo usado para descrever magnatas que enriqueciam às custas dos outros. Ele argumentava que seu monopólio havia beneficiado os consumidores, oferecendo produtos de melhor qualidade e preços mais baixos. Mas seus críticos insistiam que ele havia sufocado a concorrência e consolidado o poder demais em uma única empresa. E de fato, a luta contra a Standard Oil marcou um ponto de virada na história econômica dos Estados Unidos. Foi o início de uma era em que o governo começou a regular mais de perto as grandes corporações, garantindo que nenhuma delas pudesse dominar completamente um setor. Para Rockefeller, essa fase deve ter sido um misto de frustração e alívio. Ele não gostava da tensão negativa, mas ao mesmo tempo sabia que sua fortuna estava mais segura do que nunca. E com isso, ele começou a pensar em um novo capítulo de sua vida. Um que não seria definido apenas pelo dinheiro ou poder, mas por algo que ninguém esperava: sua transformação em filântropo. Depois de anos sendo pintado como o grande vilão do capitalismo, John D. Rockefeller decidiu mudar a narrativa de sua história. Já com a fortuna consolidada e o monopólio da Standard Oil desmembrado, ele começou a se dedicar a algo que surpreendeu até seus maiores críticos: a filantropia. Sim, o homem que dominava o mercado como um polvo agora queria usar seus tentáculos para ajudar o mundo. Rockefeller sempre teve um lado religioso muito forte, graças à influência de sua mãe Elisa. Ele acreditava que riqueza era uma bênção, mas que vinha com responsabilidades. Ainda assim, demorou a abrir mão de grandes somas de dinheiro para causas sociais. Afinal, acumular riqueza era quase um esporte para ele. Mas conforme envelhecia, o apelo de deixar um legado positivo começou a ganhar força. No início do século XX, ele começou a doar quantias significativas para educação, saúde e ciência. Sua abordagem era quase científica. Ele não jogava dinheiro ao acaso, mas fazia questão de estudar onde cada centavo poderia ter o maior impacto. Se Rockefeller era eficiente nos negócios, também queria ser eficiente na caridade. Afinal, era sua reputação que estava em jogo, e ele não fazia nada pela metade. Um dos primeiros grandes projetos foi a criação da Universidade de Chicago, que recebeu doações generosas de Rockefeller desde o início. Ele não apenas ajudou a fundar a instituição, mas também garantiu que ela tivesse recursos para se tornar uma das universidades mais respeitadas do mundo.
Para ele, a educação era a base do progresso e, claro, um jeito de mostrar que seu dinheiro podia fazer algo além de se multiplicar. Mas sua maior contribuição talvez tenha sido na área da saúde. Em 1913, Rockefeller fundou a Fundação Rockefeller, uma organização que mudou a forma como a filantropia era feita. A fundação focava em resolver problemas em larga escala, desde a erradicação de doenças até o avanço da medicina. Um dos projetos mais notáveis foi a luta contra a ancilostomíase, uma doença parasitária que afligia milhões de pessoas no sul dos Estados Unidos. Por meio de campanhas de saúde pública, Rockefeller ajudou a reduzir drasticamente a incidência da doença, salvando vidas e melhorando as condições de vida de inúmeras comunidades. Ele também investiu em pesquisas médicas que levaram ao desenvolvimento de vacinas e avanços em áreas como a febre amarela e a malária. Essas iniciativas não apenas ajudaram a salvar vidas, mas também redefiniram o papel da filantropia no mundo moderno. Rockefeller não queria apenas doar dinheiro, queria resolver problemas, e para isso criou um modelo de impacto que seria seguido por outros grandes filântropos como Andrew Carnegie e mais tarde Bill Gates. É claro que nem todo mundo ficou convencido. Muitos críticos viam as doações como uma tentativa de lavar a imagem do magnata. Afinal, como confiar plenamente em alguém que construiu sua fortuna esmagando os concorrentes? Mas, para Rockefeller, as críticas eram secundárias. Ele estava determinado a transformar seu legado e, para isso, dedicou as últimas décadas de sua vida a doar uma grande parte da sua riqueza. A transformação de Rockefeller de magnata implacável a benfeitor global não foi apenas surpreendente, foi revolucionária. Ele mostrou que, mesmo com um passado controverso, era possível usar riqueza para criar um impacto positivo e duradouro. Para ele, a filantropia não era apenas um gesto de boa vontade, mas uma extensão de sua mentalidade estratégica: resolver problemas de forma eficiente com resultados mensuráveis e duradouros. John D. Rockefeller faleceu em 1937 aos 97 anos, deixando um legado que ia muito além de sua fortuna. Ele não foi apenas o homem mais rico de sua época, foi também um dos pioneiros na ideia de que os super ricos têm a responsabilidade de devolver à sociedade. Hoje, sua influência ainda é sentida em instituições de todo o mundo, provando que, às vezes, até o maior dos magnatas pode encontrar um propósito maior do que o lucro. Depois de Rockefeller, o mundo viu a riqueza pessoal crescer exponencialmente. Hoje, há 2.781 bilionários no planeta, um recorde histórico. Juntos, eles possuem uma fortuna total estimada em 14,2 trilhões de dólares. Demonstrando que a concentração de riqueza continua a aumentar. A lista, liderada por magnatas como Bernard Arnault, Elon Musk e Jeff Bezos, que possuem fortunas individuais acima de 100 bilhões de dólares. Esse crescimento se deve a vários fatores. O primeiro bilionário surgiu em um contexto em que acumular uma riqueza colossal era mais difícil devido às limitações do sistema econômico da época. No século XIX, o capitalismo industrial estava em sua infância e poucos empreendedores tinham acesso a ferramentas para construir impérios financeiros globais, como o Rockefeller fez com a Standard Oil. Ele operava quase que como uma anomalia, pioneiro na centralização de mercados e na criação de monopólios que permitiram uma acumulação de capital sem precedentes. Hoje, o cenário é bem diferente. A globalização, a internet e a evolução tecnológica abriram caminhos para fortunas em setores como tecnologia, comércio eletrônico e investimentos. O que demorou décadas para Rockefeller construir pode agora ser conquistado em anos, como no caso de magnatas da tecnologia como Elon Musk e Mark Zuckerberg, que transformaram ideias inovadoras em impérios multibilionários rapidamente. Além disso, mercados financeiros modernos com acesso a investimentos diversificados criaram condições para que a riqueza cresça de forma exponencial. Rockefeller também mudou a percepção sobre filantropia. Seu exemplo de usar sua riqueza para criar fundações e financiar causas sociais influenciou bilionários modernos como Bill Gates e Warren Buffett, que se comprometeram a doar grande parte de suas fortunas. Essa prática de retribuição social, embora benéfica, também levanta debates sobre o impacto do controle privado em questões públicas. Em resumo, o legado de Rockefeller é mais do que apenas o título de primeiro bilionário. Ele
estabeleceu um modelo de acumulação e utilização de riqueza que continua a moldar o mundo. O cenário atual reflete como sua influência persiste, tanto na forma como as fortunas são criadas, quanto em como são gastas. E enquanto ele abriu o caminho, o aumento no número de bilionários desde então mostra que o capitalismo globalizado transformou o bilionário isolado de sua era em um fenômeno que não é mais impossível nos dias atuais. Bom, esse foi mais um vídeo da UVP Capital, a melhor consultoria dos parceiros do BTG, e olha que a gente conseguiu esse marco com apenas 6 meses dentro dessa parceria. Se você tem mais de R$500 mil investidos, basta clicar no link aqui embaixo e marcar uma reunião com um dos nossos atendentes. Basta clicar aqui embaixo e marcar uma reunião com um dos nossos atendentes. Meu nome é Isis Franco e até o próximo vídeo. Tchau!